O julgamento de 17 réus acusados de participação nos atos do dia 8 de janeiro trouxe à tona um dos embates mais marcantes dentro do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. O ministro André Mendonça surpreendeu ao abrir divergência em relação à maioria dos colegas da corte e votou pela absolvição total dos acusados, alegando falta de provas concretas que demonstrem a intenção criminosa de cada um dos envolvidos. Em sua argumentação, Mendonça enfatizou que o simples fato de estarem presentes em acampamentos bolsonaristas ou mesmo nas imediações dos atos de vandalismo em Brasília não é suficiente para caracterizar participação ativa nem adesão consciente ao que ele classificou como atos ilícitos ou antidemocráticos. Segundo o ministro, é essencial que a acusação comprove o dolo, ou seja, a vontade deliberada de cometer crime, e isso, segundo ele, não ocorreu de forma clara nos processos analisados. Com base nesse entendimento, Mendonça criticou duramente a postura da Procuradoria-Geral da República, afirmando que as denúncias apresentadas eram genéricas, vagas e pouco individualizadas, o que vai de encontro aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Ele reforçou que julgar em bloco é perigoso e pode conduzir a injustiças, principalmente em casos politicamente sensíveis como o do 8 de janeiro. Não se combate o autoritarismo com mais autoritarismo, afirmou o ministro, num voto que muitos especialistas já apontam como um marco no debate sobre garantias constitucionais em meio a crises institucionais. Para ele, cada cidadão deve ser julgado pelos seus próprios atos, e não pelo ambiente ou ideologia ao qual foi associado. A presença em um protesto, por mais polêmico que seja, não deve ser confundida automaticamente com envolvimento em ações criminosas, especialmente quando não há prova material, testemunhal ou audiovisual ligando diretamente o indivíduo ao crime. Enquanto isso, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação dos réus, argumentando que os fatos e evidências reunidas demonstram que os acusados contribuíram, direta ou indiretamente, para a tentativa de desestabilização democrática ocorrida em Brasília. Moraes propôs penas de até 1 ano de reclusão, aplicação de 20 dias multa com base em meio salário mínimo e uma indenização coletiva de 5 milhões de reais pelos danos morais causados à sociedade. Ele também sugeriu que a prisão seja substituída por medidas alternativas, como prestação de serviços comunitários, cursos obrigatórios sobre democracia e golpe de Estado, suspensão de passaporte, proibição de uso de redes sociais e revogação do porte de armas. Moraes foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flávio Dino, todos alinhados ao entendimento de que os réus contribuíram de alguma forma para os acontecimentos de 8 de janeiro. Mas André Mendonça e Nunes Marques caminharam em sentido oposto. Nunes Marques seguiu integralmente a argumentação de Mendonça e também votou pela absolvição. O placar atual até o momento é de 4 votos pela condenação contra 2 pela absolvição, restando ainda os votos de 6 ministros para a conclusão do julgamento. Entre os que ainda não se manifestaram estão nomes de peso como Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Luiz Fux. O julgamento acontece no plenário virtual, com prazo final previsto para esta sexta-feira, 11 de abril. Mas pode ser prorrogado caso algum dos ministros peça vista ou destaque, o que levaria o caso para a análise presencial. O voto de Mendonça levanta uma discussão importante sobre os limites da atuação do STF em julgamentos que envolvem temas altamente politizados. Seu posicionamento, por mais que vá contra a maioria, reacende a reflexão sobre o papel da Suprema Corte em tempos de crise política e institucional. Afinal, julgar em meio a pressões sociais e expectativas públicas exige, mais do que nunca, compromisso com a Constituição e com os direitos individuais. Para muitos juristas, o voto de Mendonça é um lembrete de que o Estado de Direito não pode ser relativizado, mesmo diante dos episódios mais graves, e que a Justiça deve resistir à tentação de usar o direito penal como ferramenta de exceção.
Diante desse cenário complexo e polarizado, fica a pergunta: o Brasil está pronto para equilibrar a punição necessária aos que ameaçam a democracia com a preservação das garantias individuais fundamentais? Ou estamos nos aproximando de um modelo onde o contexto político passa a pesar mais do que a análise jurídica rigorosa e individualizada? Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo informações detalhadas e análises profundas como essa. Agora me diz aí nos comentários, você acha que o ministro André Mendonça está certo ao defender a absolvição por falta de provas individuais, ou a maioria do STF está correta ao condenar com base no contexto geral dos atos do 8 de janeiro? Quero muito saber a sua opinião sobre essa decisão que pode marcar a história do judiciário brasileiro.